Eu vou começar este vídeo contando uma história dos meus tempos de locadora para vocês. Eu sempre gostei muito dos filmes de Mortal Kombat. O de 1995 é até hoje um dos meus favoritos. A sua sequência, a Aniquilação, apesar das minhas duras críticas, também foi um que eu assisti bastante em sua época. Certo dia, fui na locadora em uma sexta-feira para alugar os filmes que seriam o meu entretenimento naquele final de semana. Ao chegar lá, a caixa de um VHS específico me chamou a atenção. Tinha logo de Mortal Kombat, mas não era o de 95, muito menos a Aniquilação. O título era Mortal Kombat: A Conquista. E na mesma hora eu pensei, que da hora, um novo filme de Mortal Kombat, vou alugar. Cheguei em casa e coloquei o suposto filme para assistir, e gostei bastante do que vi. Era algo bem diferente do que eu estava acostumado a ver nos filmes anteriores, mas mesmo assim, muito legal. Tinha aproximadamente 1h20 de duração, que era o tempo médio dos filmes da época. A história tinha começo, meio e fim, e terminava com um gancho para uma continuação. Fiquei satisfeito com o que vi, e durante os dias que a fita ficou comigo, devo ter revisto o até então filme mais umas 2 vezes. Depois disso eu entreguei o VHS para a locadora, claro, devidamente rebobinado para não levar uma bronca do dono da locadora, e também porque eu não era um babaca. E continuei crente que eu havia assistido a um novo filme de Mortal Kombat. Passou-se um tempo e um belo dia o SBT exibiu o tal filme em um sábado à tarde. Não sei dizer exatamente se foi a primeira exibição, só sei que nessa ocasião eu aproveitei e gravei o suposto filme em uma fita virgem, na qualidade EP, que me permitia gravar até 6 horas de conteúdo. E eu tenho certeza que quem é mais novo não entendeu nada do que eu acabei de dizer, mas tudo bem. E só para constar, neste dia foi exibida a exata mesma história de 1h20 que eu havia alugado anteriormente. Mais uma vez eu achei bem bacana o que vi, e fiquei satisfeito por agora ter aquilo registrado para rever quantas vezes eu quisesse. Só que no sábado seguinte veio a surpresa. Mortal Kombat: A Conquista estava passando novamente, mas não era a mesma história. Na hora eu pensei, seria um filme 2? E a partir dali que a ficha começou a cair. Não era um filme que eu estava assistindo, e sim um seriado. E aquilo que eu jurava ser um filme, era na verdade 2 episódios dessa série. E eu contei essa história porque eu gostaria de saber se, assim como eu, alguém aqui teve um primeiro contato com Mortal Kombat: A Conquista achando que fosse um filme. E só para constar, estamos falando de VHS. Se fosse um DVD, provavelmente haveria um menu escrito Episódios. E talvez isso deixasse tudo mais claro. No entanto, o VHS não tinha essas firulas. Era colocar a fita no videocassete e ele iria reproduzir o conteúdo de maneira sequencial. Além disso, me parece que houve uma intenção por parte de quem distribuiu essa série aqui no Brasil de fazer parecer que eram vários filmes. Isso porque, tirando a exibição na TV, Mortal Kombat: A Conquista foi lançado em 6 VHS, cada um com um subtítulo diferente, sendo eles Mortal Kombat: A Conquista, com os 2 primeiros episódios, Mortal Kombat: A Cruzada, com os episódios 3 e 4, Mortal Kombat: O Desafio, com os episódios 5 e 6, e a partir daqui a coisa pode ficar um pouco confusa, porque eles vão trocar a ordem de alguns episódios, já que alguns começam uma certa história e a continuação não vem no capítulo seguinte, somente depois de uns 2 episódios. Então eles juntaram essas histórias para realmente ficar parecido com o filme. O que veio depois foi isso aqui: Mortal Kombat: A Cruzada 2, que conta com os episódios 8 e 9, Mortal Kombat: O Dragão Negro, com os episódios 7 e 10, e por fim, Mortal Kombat: O Eterno Combate, com os episódios 11 e 12. Toda essa coleção de VHS reunia 12 episódios, que representa pouco mais da metade do seriado, que tinha um total de 22 episódios. Então sim, a série nunca chegou a ser distribuída por completo no Brasil, e também nunca chegou a ser lançada de maneira oficial em mídias futuras, como DVDs ou Blu-rays. No SBT, a coisa também não foi muito diferente, e acredito que a emissora do Silvio Santos deve ter exibido apenas o material dos VHS. Aqueles que na época tinham acesso à TV paga, pôde assistir o seriado completo pelo canal da Warner, só que da metade para frente os episódios eram legendados. Bom, talvez completo seja uma palavra muito forte para ser usada aqui,
Afinal de contas, essa série foi cancelada com apenas uma temporada. Seria esse o indício de que temos nas mãos mais uma adaptação bomba de Mortal Kombat? Ou será que mesmo assim, essa série possui o seu valor? E assim como os filmes de Mortal Kombat daquela época, muitos têm um carinho enorme por essa série, e como Mortal Kombat é um assunto recorrente aqui no canal, muitos de vocês me pediram para abordar essa série aqui no Spider Bunker também. E além daqueles 2 primeiros episódios que eu assisti achando que era um filme, eu lembro de ter assistido alguns outros episódios lá no SBT, mas a série completa mesmo eu nunca assisti. Mas agora que eu finalmente assisti os 22 episódios de Mortal Kombat A Conquista, eu venho aqui para dizer para vocês se essa série vale ou não a pena para os dias de hoje. Afinal de contas, esse é o Envelheceu Bem, onde eu pego uma obra um pouco ou muito antiga e vejo se ela ainda possui um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje, independentemente do sucesso ou boa aceitação por parte do público que ela tenha tido lá na sua época. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Mortal Kombat A Conquista ainda vale a pena para os dias de hoje. Dentro de cada um de nós vive a alma de um guerreiro. Em cada geração, poucos são escolhidos para provar. Séculos atrás, num tempo de escuridão e fúria, o destino escolheu 3 guerreiros. Juntos, eles defenderiam a terra das forças do outro mundo, lutando por suas vidas, pela honra deles. Sua alma é minha! E lutando pelo destino. Em um torneio chamado Mortal Kombat. Mortal Kombat A Conquista é uma série lançada em 1998, que durou até 1999, e conta uma história que se passa 500 anos antes dos eventos do primeiro jogo ou do filme de 95. Importante deixar claro que o seriado não possui qualquer tipo de ligação com os filmes da década de 90, tirando, claro, o fato de que ambos são baseados na famosa franquia de jogos. Só daí a gente já entende que não veremos boa parte dos personagens que conhecemos, como Liu Kang, Johnny Cage, Sonya ou Jax. Afinal de contas, toda essa galera estava bem longe de nascer. Aqui o protagonismo gira em torno do monge Kung Lao, que aqui é interpretado pelo ator Paolo Montalban, e com certeza eu pronunciei o nome desse cara errado. E não, esse não é o Kung Lao dos jogos, mas sim um antepassado dele, conhecido por ser o antigo campeão do Reino da Terra no Mortal Kombat. Kung Lao, um jovem humilde com o coração de um grande guerreiro. Logo, esse coração será testado, à medida que ele luta pelo seu povo, o povo da Terra. E aqui cabe um pequeno parênteses, porque nos jogos é mencionado que esse lendário guerreiro ele é um antepassado do personagem Kung Lao. Só que nos filmes antigos é dito que ele é um antepassado do Liu Kang. Provavelmente porque o personagem Kung Lao que a gente conhece no universo dos jogos, ele não existe no universo desses filmes. Antes de continuarmos, vamos recapitular o que é dito nos jogos sobre Kung Lao, já que isso é fundamental para entendermos onde a história da série é situada. Na história dos jogos, é dito que Kung Lao derrotou o feiticeiro Shang Tsung no Mortal Kombat e poupou a sua vida, uma escolha que lhe custaria muito caro, diga-se de passagem. Após vencer o torneio, os deuses concederam a juventude eterna para Kung Lao, para que assim ele pudesse participar do próximo torneio, e assim foi feito. Contudo, Shang Tsung havia feito uma aliança com os guerreiros de Shokan, e dessa vez Kung Lao teria que enfrentar o príncipe dessa raça, que era ninguém mais ninguém menos que Goro, o famoso gigante de 4 braços que todos vocês devem conhecer muito bem. Embora fosse muito habilidoso, Kung Lao não conseguiu bater de frente com a força de Goro e acabou sendo brutalmente assassinado pela criatura. Depois disso, Goro foi vencedor de 9 edições do Mortal Kombat, e caso vencesse a 10ª, o plano terreno seria invadido e conquistado pelo exército de Outworld, liderado por Shao Kahn. E é nesse 10º torneio que se inicia a história do primeiro jogo ou do filme de 95. Ok, agora que sabemos o que é dito nos jogos, vamos voltar para a série. A série se inicia no momento que Kung Lao se prepara para lutar contra Shang Tsung pela primeira vez no torneio. Por sinal, mesmo ele não sendo o mesmo personagem do jogo, aqui ele utiliza um traje bastante familiar para os jogadores, que inclui até mesmo o clássico chapéu. Mas esse visual inicial não passa de uma homenagem, pois novamente, se trata de outro guerreiro, e esse aqui sequer possui habilidades parecidas. Então nada de ver ele fazendo os tais malabarismos com o chapéu, se teleportando ou girando que nem um furacão. A luta entre ele e o feiticeiro se inicia,
E aqui entra algo que particularmente eu gostei bastante. Mas dando uma olhada no que a galera fala sobre essa série, eu percebi que divide bastante opiniões, que é a coreografia. Eu lembro que quando assisti a primeira vez o VHS com os 2 primeiros episódios, eu ficava empolgadaço vendo as lutas e os movimentos que os personagens faziam. Para mim, sempre foi uma evolução natural do que foi feito nos 2 primeiros filmes. Assistindo hoje em dia, eu ainda acho muito bonito, mas entendo que alguns casos podem parecer forçados demais. Fora que é possível ver com bastante clareza os golpes passando longe de acertar o alvo, mas que a história quer que a gente acredite que aquele soco ou chute foi bem sucedido. Às vezes eles colocam um efeitinho para disfarçar, em outros movimentos nem isso. Só que, sendo bem sincero, não vejo isso como um grande problema não. É engraçado, admito, mas não chega a estragar a experiência. Ora bolas, eu sempre fui fã dos filmes de artes marciais antigos, e lá vemos esse tipo de coisa acontecendo direto. E mesmo com esses pequenos defeitos, eu ainda acho a coreografia desse seriado bastante bonita de se assistir até os dias de hoje. Agora que as considerações sobre a coreografia foram feitas, vamos retornar para a história. Após uma árdua luta, Kung Lao derrota Shang Tsung, poupando a vida dele e vencendo o torneio. Com isso, Shang Tsung jura vingança contra o monge e a partir daí o seriado se inicia para valer. Acabe com ele. Não, eu escolho. No perdão. Deveria ter me matado, Kung Lao. Como vocês podem ver, até esse ponto a história está bem de acordo com o que é relatado nos jogos e outros materiais da franquia. Daí para frente, passamos a acompanhar Kung Lao, que agora precisa lidar com as responsabilidades de ser um campeão do Mortal Kombat, como por exemplo, se preparar para o próximo torneio e treinar uma futura geração de guerreiros. Ao mesmo tempo que ele também lida com a tentação de deixar todas as suas responsabilidades de lado, para poder viver a sua vida e ser feliz. Um conflito bastante interessante e que traz várias camadas de humanização para o personagem. Por mais que ele seja um monge lendário e carregue consigo um grande senso de responsabilidade, eu gosto muito da forma como o seriado apresenta Kung Lao, um ser humano que está repleto de dúvidas sobre os caminhos que ele deve seguir e sobre como lidar com os desafios que aparecem no meio do caminho. E o mais legal é ver ele aprendendo e evoluindo ao longo da série, mostrando que em algum momento ele se tornaria de fato o grande guerreiro que tanto é descrito nas histórias dos jogos. Para auxiliar o protagonista, não podia faltar ele, Raiden, o deus do trovão e protetor do plano terreno, que aqui é interpretado pelo ator Jeffrey Mack. Outra excelente leitura do Raiden, que pra mim tá pau a pau com a versão vivida por Christopher Lambert no filme de 95. Raiden aqui faz o típico papel do mentor, que sempre aparece para aconselhar o herói e colocar ele de volta nos trilhos, além de contar com aquela boa dose de sarcasmo que era tão comum nas adaptações do personagem. Sério, eu perdi a conta de quantas vezes eu me peguei rindo com as coisas que o Raiden falava em cada episódio. No melhor dos sentidos, ele também funciona como um alívio cômico, trazendo mais leveza para os diversos momentos tensos da história. Sabe quando os homens jogaram o tal guerreiro na minha cela ontem à noite? Eu fugi. Ele vai ser executado amanhã de manhã. Dizem que se ele morrer, o futuro de toda a humanidade morrerá junto. Não vai me tirar daqui? Eu? Será preciso 2 jovens musculosos para abrir isso aqui. Você e... quem sabe um guerreiro. Quer que eu salve Kung Lao? Por Deus, não. Seria suicídio ajudá-lo a escapar. Isso sem contar as vezes que ele bancava o mestre dos magos de Caverna do Dragão, já que ele adorava aparecer para dar um conselho enigmático, sumia do nada e só reaparecia quando a situação estava resolvida. Um pequeno aviso, caro amigo. Não se desgaste por mim. Se quiser seu antigo serviço de volta... Só que claro, isso não quer dizer que ele também não sabia ser rígido quando era preciso. Diversas vezes ele chegou a dar uns bons puxões de orelhas em Kung Lao e também em outros personagens. Aqui, você está pronto. Fisicamente ninguém te bate, mas aqui é sua fraqueza. Dúvidas que aí estão. Desde que você era menino Kung Lao,
Eu já havia percebido que havia o espírito de um grande guerreiro na sua alma. Sua vitória vai se dar quando acreditar em si mesmo, somado com sorte. E por falar neles, temos aqui a ladra Tarja, interpretada pela atriz Christina Loken, e o guarda-costas Ciro, interpretado pelo ator Daniel Berharden. Tarja nos é apresentada a princípio como uma simples ladra, que vagava pelo mundo sem nenhum grande objetivo. A princípio ela tenta furtar Jen, a namorada de Kung Lao e filha do Barão Heyland, mas é detida por Ciro, que só não a matou porque Kung Lao o impediu. Já chega. Não derrame sangue em solo sagrado. Mais para frente, a garota ajuda a salvar a vida de Kung Lao e decide se juntar a ele na sua jornada. Ela é uma lutadora bastante ágil e, como uma boa ladra, é bastante habilidosa para se infiltrar em locais sem ser vista. Já Ciro é o guarda-costas particular da filha do Barão Heyland. Além de ser muito forte e talentoso na arte da luta, ele também é especialista no manejo de facas e espadas. Ciro é aquele típico personagem que se orgulha de suas habilidades e que perde a paciência com bastante facilidade, o que contrasta bastante com a tranquilidade vista em Kung Lao. O guarda-costas se junta a Kung Lao após a morte de Jen, no final do segundo episódio. Um monge, um guarda exilado e uma ladra. Esse é o trio de ouro dessa série, e o fato de serem tão distintos é o que faz com que as interações entre eles sejam tão interessantes. E com certeza a série traz muitos conflitos internos entre esses três, mas aos poucos eles vão aprendendo a lidar com as diferenças de cada um, e isso faz com que eles se tornem uma grande equipe. A princípio, nem Tarja nem Ciro acreditam muito nas crenças de Kung Lao, no Outworld, nos deuses ou em qualquer coisa que fuja da lógica humana. Desde quando começou a acreditar, Tarja? Não acredito, mas devo admitir que vi coisas bem estranhas e se vou arriscar a minha vida, que seja por algo assim arrebatador. Só se isso significar vingar a morte de Jen. Quanto ao resto que fala, não significa nada pra mim. O mais legal é que Mortal Kombat A Conquista conseguiu trazer personagens com características próprias. E como eu já havia mencionado, o fato de que cada um deles possui qualidades e defeitos faz com que o público consiga se identificar com cada um deles. E olha só que curioso, Tarja e Ciro são a prova de que é possível sim você incluir novos personagens em uma adaptação de videogame sem comprometer a integridade da obra original. Não é, Cole Young? Inclusive, os jogos de Mortal Kombat adoram incluir personagens inusitados nos seus DLCs, como foi o caso do Tremor, aquele personagem que apareceu pela primeira vez no desastroso Mortal Kombat Special Forces do PS1, mas que ficou bem legal quando apareceu em Mortal Kombat X e agora no mais recente Mortal Kombat 1. Então fica aqui uma ideia, por que não trazer Tarja e Ciro como personagem de DLC no próximo Mortal Kombat? Eu tenho certeza que seria uma adição bem interessante e os fãs antigos de MK ficariam bastante empolgados. Aliás, você concorda com essa minha ideia? Gosta desses personagens? Vamos para o momento de engajamento do vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito deles. E aproveitando esse momento, eu convido você para se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação, pois tudo isso me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Gostaria de lembrar vocês de também clicarem nos botões hypar ou valeu demais, caso eles estejam disponíveis, pois isso também me ajuda no alcance do vídeo. Além disso, eu também ativei o clube de membros do Spider Bunker, e por um valor bastante simbólico, você poderá ter acesso a emojis exclusivos, seu nome nos créditos de cada vídeo, acesso aos conteúdos com até 24 horas de antecedência, e também acesso a um servidor do Discord, no qual você terá um contato mais direto comigo e poderá me ajudar a decidir temas de futuros vídeos do canal. Reitero que, embora essas ajudas possam garantir a longevidade do canal, elas não são obrigatórias, e a sua audiência e participação nos comentários já é uma ajuda e tanto. Recados dados, vamos seguir com o vídeo. A Terra, como sempre, irá viver ou morrer dependendo da habilidade de seus grandes guerreiros, em um torneio sagrado chamado Mortal Kombat.
Quando eu fiz o meu vídeo sobre Mortal Kombat A Aniquilação, que por sinal, se você não tiver assistido, o link estará aqui nos cards, eu reclamei bastante sobre como eles tentaram colocar o máximo possível de personagens, mas sem se aprofundar em nenhum deles, fazendo parecer um simples fanservice barato. Parece que quem produziu essa série viu tudo que tinha de errado no filme de 97 e decidiu seguir um caminho oposto, porque basicamente tudo que me fez falta em A Aniquilação foi entregue nessa série. É claro que eu sei que existem diferenças entre as mídias. Uma série possui um tempo de tela muito maior em relação a um filme. Por conta disso, você consegue ter tempo suficiente para desenvolver melhor seus personagens. Só que mesmo assim, isso não é uma garantia de que isso de fato será feito com eficiência. Afinal de contas, quantas séries vemos por aí que não conseguem fazer isso? Felizmente, esse não é o caso de Mortal Kombat A Conquista. Já falei bastante sobre os protagonistas dessa série, agora vamos falar dos demais personagens. E olha, são muitos. Por se tratar de uma história que se passa 500 anos antes do primeiro Mortal Kombat, eu confesso que eu não esperava ver muitos rostos conhecidos, mas fui positivamente surpreendido. Como muitos deles são personagens milenares e que vivem uma certa imortalidade devido ao Mortal Kombat, temos aqui participações que vão deixar qualquer fã bastante animado. Vamos começar por um dos principais antagonistas dessa série, Shang Tsung, que aqui é interpretado pelo ator Bruce Locke. Muitos podem até argumentar de que ele não chega ao nível do Shang Tsung do filme de 95, mas sinceramente, para o meu gosto pessoal, essa leitura do personagem ficou bem interessante. Este ainda não é aquele Shang Tsung em seus tempos de glória, muito pelo contrário. Após ser derrotado por Kung Lao no Mortal Kombat, o Imperador Shao Kahn baniu o feiticeiro para as minas de cobalto. Uma rápida explicação. Cobalto é uma espécie de minério exclusivo dessa série que consegue anular os poderes especiais de qualquer tipo de guerreiro. Quer dizer, deveria ser isso, mas logo descobrimos que isso não surte efeito em Shang Tsung, e a explicação é que o minério não funciona com seres humanos. Você trabalha quando eu disser e descansa quando eu disser. Você é meu escravo agora. Eu acho que não. Mostre seus truques, feiticeiro. Que é o que deseja. No entanto, isso não anula o fato de que Shang Tsung foi humilhado por Kung Lao e agora está exilado, tendo que pagar pelo seu fracasso. Tudo isso alimenta ainda mais a sua fúria e desejo de vingança. E pode ter certeza de uma coisa, ele vai atacar Kung Lao de todas as formas imagináveis, e fará com que o monge se arrependa de um dia ter poupado a sua vida. Um ponto bem bacana é que também conhecemos um pouco sobre o passado de Shang Tsung, além de também entendermos quais foram as suas motivações para se tornar um seguidor de Shao Kahn, algo que honestamente não me lembro de ter sido trabalhado em nenhum dos jogos. E por falar em Shao Kahn, eu mais uma vez faço aqui o paralelo com a minha crítica ao filme de Mortal Kombat A Aniquilação. Quem viu o meu vídeo sabe que eu detestei como o vilão foi tratado naquele filme. Mas olha só que legal, a série resolveu corrigir as falhas do filme e aqui sim tivemos um Shao Kahn digno da franquia Mortal Kombat. Está satisfeito com a recompensa de quem falha? Acabe com meu tormento. Como ousa implorar pela morte? Só vencedores são atendidos em seus desejos. Ele pode não ser visualmente parecido, principalmente depois do primeiro episódio, mas toda a sua personalidade e tom de superioridade foram o suficiente para me convencer de que esse sim é o líder sanguinário e ditador que tanto bota medo nos jogos. E a nível de curiosidade, Shao Kahn também é interpretado por Jeffrey Mack, mesmo ator que fez o Raiden nessa série. Mas o trabalho de atuação e caracterização é tão bem feito que dificilmente o espectador vai perceber isso apenas assistindo. Sua ambição me agrada, Shang Tsung. Mas fique sabendo que agora eu não aceito que falhe. Aqui também temos a participação de um vilão, que é conhecido por ser o maior responsável de todas as desgraças que acontecem em Mortal Kombat, Quan Chi, interpretado pelo ator Adoni Marops.
Eu devia ter escolhido outras. Lutadoras que não falham. Ergam suas cabeças. Quero ver com que se parece a face do fracasso. Olhem pra mim! Por que estão caladas na minha presença? Elas te servem do mesmo modo que eu. Como 3 ratazanas saídas de um bueiro fedorento! Me diga. O que deu errado? Acredito que essa foi a primeira vez que vimos o Quan Chi sendo adaptado para uma produção live action de Mortal Kombat. E, embora ele não tenha a mesma importância narrativa dos jogos, eu posso garantir que ele é tão vigarista quanto. Algo curioso que eu observei é que no primeiro episódio em que o vilão aparece, vemos uma aliança sendo formada entre Quan Chi e Shang Tsung. Editor do futuro voltando pra dizer que não é neste episódio, e sim no episódio seguinte. Mas tu é burro também, viu, Alfredo? Uma aliança. Não é nada demais e nem rende grandes consequências para a série, mas me chama a atenção que poucos anos depois, esse mesmo conceito foi usado como base para um futuro jogo da saga, ao qual conhecemos como Mortal Kombat Deadly Alliance. Será que Mortal Kombat A Conquista influenciou de alguma forma? Fica a dúvida para nós. Supondo que esse fosse o caso, não seria essa a primeira vez que uma adaptação de MK traria elementos que mais tarde seriam usados nos jogos. A primeira vez que Quan Chi deu as caras não foi nos jogos, mas no desenho Mortal Kombat Os Defensores da Terra. Falo mais sobre isso no vídeo que fiz sobre essa animação. Lembram que no desenho, Quan Chi usa um artefato místico para alterar a personalidade dos guerreiros e fazer eles brigarem entre si? Pois bem, aqui ele usa uma feitiçaria parecida para fazer o trio principal se desentenderem e lutarem um contra os outros. Mas aqui a coisa foi um pouco mais séria do que no desenho. Para vocês terem uma ideia, Kung Lao quase matou o Ciro nessa brincadeira. Nossa. O que a gente está fazendo? Belo golpe, hein? Acho que você matou. E além desse, temos a participação de quase todo o elenco de ninjas de Mortal Kombat. Vamos começar pelo meu personagem favorito da franquia, e talvez o favorito de muitos, Scorpion, que aparece logo no segundo episódio. Foi mandado para te fazer e depois matar. Venha até mim! E aqui a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. Nessa época, todas as adaptações de Mortal Kombat retratavam o Ninja Amarelo como um vilão, e por muito tempo isso foi tido como uma verdade para os fãs da franquia. O motivo disso acontecer é que não tínhamos acesso a detalhes sobre a história de cada um dos personagens na época, e somente depois é que fomos entender que na verdade Scorpion é um anti-herói e não um vilão. Hoje a história do personagem é bastante retratada em adaptações recentes da franquia, como é o caso do polêmico filme de 2021 ou da animação A Vingança de Scorpion de 2019, que eu com certeza irei abordar aqui no canal em algum momento. Como Mortal Kombat A Conquista é uma série do final dos anos 90, o que temos aqui é a antiga interpretação do personagem, mas não somente isso. Creio eu que essa foi a primeira vez que alguma produção de Mortal Kombat tentou dar um pouco mais de profundidade para o personagem, principalmente nas suas origens. Esqueçam Hanzo Hasashi ou clã Shirai Ryu, pois nessa série, a essência do guerreiro Scorpion estava contida dentro de um literal escorpião, que após ser libertado por Shang Tsung, se apodera de um corpo de um guarda chamado de Takeda. Eu preciso do seu espírito maléfico desde as profundezas do inferno até o solo da terra. O mais legal é que durante o episódio, as roupas de Takeda, que a princípio são pretas, vão aos poucos ficando amarela, até que no final vemos ele com um clássico traje do personagem. E olha, que caracterização linda, viu?
Esse traje remete aos visuais que o personagem possuía no primeiro e no segundo jogo, e é simplesmente perfeito para quem curte um estilo mais clássico. Scorpion mata a namorada de Kung Lao, mas acaba sendo derrotado pelo monge. Depois disso, Shao Kahn o resgata do inferno e o coloca para treinar e liderar um exército de guerreiros, garantindo uma participação recorrente do personagem na série. E assim, eu sei que esta versão do Scorpion parece muito distante do que de fato é o personagem nos dias de hoje, mas eu gostei do trabalho que fizeram com ele nessa série. E de todas as adaptações que tivemos nos anos 90, essa definitivamente foi a minha versão favorita do Ninja Amarelo. E algo que me chamou muita atenção é que na série o personagem foi interpretado pelo ator Chris Casamassa, o mesmo que deu vida ao Scorpion no filme de 95. Uma ótima escolha, diga-se de passagem. E se temos Scorpion, também não poderia faltar outro grande favorito da galera, Sub-Zero, interpretado por J.J. Perry. Este aparece inicialmente no episódio 3 como um inimigo, só que mais para frente se torna uma espécie de anti-herói, chegando até mesmo a ajudar Kung Lao. Vemos um pouco do seu treinamento nos Lin Kueis, e a maneira como ele aprende a dominar a manipulação de gelo. Tente sair. Por sinal, é bem legal ver que a princípio, as magias congelantes são bem desgastantes para ele, chegando até mesmo a machucar ele cada vez que ele as usa. Ok, nesse momento você deve estar se perguntando se esse aqui é o Bi-Han ou o Kuai Liang, e a resposta é que provavelmente não é nenhum deles. Possivelmente esse personagem seja um ancestral do Sub-Zero que conhecemos nos jogos, pois mais uma vez vamos lembrar que essa história se passa 500 anos antes de Mortal Kombat 1, e diferente de Scorpion, que é um guerreiro que transcende o tempo por ser um morto-vivo, o mesmo não pode ser dito de Sub-Zero. Aliás, a trama também implementa a clássica rivalidade entre os dois ninjas, mas aqui isso é feito de uma forma completamente diferente. Para começar, não é Sub-Zero que mata a família de Scorpion, mas sim o Scorpion que elimina a família do Ninja Gelado por completo. Isso instaura uma relação de ódio entre esses dois, e o resultado disso é um embate que eu tanto queria ter visto no filme de 95. Infelizmente, não há muito mais para ser mostrado dessa rivalidade no seriado, porque enfim, ele não foi continuado. Mas fico imaginando como seriam os futuros confrontos desses dois, quando a série estivesse mais avançada. Eu sei que os eventos são bem diferentes do que é contado nos jogos, mas vamos mais uma vez fixar que essa é uma história prequel, contada em uma época que haviam pouquíssimos conteúdos narrativos sobre os personagens de Mortal Kombat. Se isso aqui fosse uma adaptação de algumas das histórias vistas nos jogos, aí sim eu poderia fazer um comparativo, tal como eu sempre fiz. Contudo, entretanto, todavia, a proposta aqui é trazer algo completamente novo, que, entre aspas, poderia complementar o que já conhecemos dos jogos, independentemente de ser canônico ou não. Mesmo porque, apesar das diferenças, a essência de Mortal Kombat é bastante respeitada aqui. Isso sem contar que o simples fato de os personagens possuírem um propósito bem definido e das histórias trazerem consequências reais para episódios futuros, já fazem deste daqui um material muito melhor trabalhado do que todas as outras produções de Mortal Kombat que já trouxe aqui no canal. Diferente de A Aniquilação, porque aqui sim o fanservice é bem feito. E olha que estou falando apenas de 2 personagens que fazem participações regulares na série. Isso porque ao longo dos episódios também teremos participações de outros rostos conhecidos. Como eu já havia dito, quase todos os ninjas dão as caras por aqui. Um deles é Noob Saibot,
que aqui é vivido pelo ator Suta Udin. Essa é a famosa sombra que apareceu pela primeira vez no Mortal Kombat 2, e que o seu nome é uma brincadeira com os nomes dos criadores escritos de trás para frente, neste caso, Noob, de Ed Boon, e Cybot, de John Tobias. E assim, a história do personagem também não é a mesma que é mostrada nos jogos atuais, ao qual deve ser abordada no próximo filme da franquia que sai no ano que vem. Mas a grande verdade é que toda essa história de Noob Saibot ser o primeiro Sub-Zero é algo que só foi trabalhado nos jogos recentes. Eu também não sabia disso, e só fui descobrir quando fiz o vídeo de Aniquilação, já que lá eu comento sobre a curta participação que o personagem fez naquele filme. Muitos vieram me explicar isso nos comentários, e eu verdadeiramente agradeço. Olha, eu confesso que para mim essa era só mais uma lore que estava oculta nos jogos passados, assim como acontecia com outros personagens. Partindo desse princípio, tanto o filme A Aniquilação quanto a série A Conquista não tiveram outra opção a não ser criar uma história própria para o personagem, que bem, neste caso é bem qualquer coisa mesmo. Aqui ele é um guerreiro da escuridão que estava aprisionado, mas foi libertado acidentalmente por Ciro. Noob Saibot é derrotado no mesmo episódio em que aparece, só que ao final teve um indicativo de que ele havia sobrevivido e poderia aparecer no futuro. Mas adivinhe? Sim, isso mesmo. A série foi cancelada e com isso nunca saberemos como ele seria trabalhado no futuro. Uma pena. Outro ninja bastante querido pelo público e que aqui faz uma participação considerável na série é Reptile, interpretado pelo ator John Valera. Não tem muito o que dizer sobre ele, além do fato de ser o líder de um exército de ninjas répteis e que possui um visual que remete ao do personagem no filme de 95. Sei que parece superficial falar dessa maneira, mas qualquer coisa que seja dito a respeito da história dele na série pode ser considerado um spoiler do final do seriado. E como eu quero tratar do final em uma parte específica do vídeo, vou me omitir de falar certas coisas do ninja esverdeado. Mas sim, eu gostei muito da representação dele na série. Diferente do Rain, vivido pelo ator Percy Brown, que além de não ter tido um bom aprofundamento, eu senti que o visual dele ficou um pouco prejudicado. Logo que ele aparece, eu achava que era o Sub-Zero para vocês terem uma ideia, pois a iluminação do cenário não destacava o roxo tão característico do seu uniforme. Enquanto eu escrevi o roteiro deste vídeo, eu até dei uma pesquisada no Google e lá eu vi algumas fotos um pouco melhor do que o vídeo em si que eu assisti. Mas fato é que perto de outros ninjas, o Rain foi o que ficou mais apagado nessa série. Quero citar aqui outras participações que achei bem interessante. Uma delas é a princesa Kitana, que em A Conquista é interpretada por duas atrizes, sendo Audrey Englund no primeiro momento. A enteada de Shao Kahn, Kitana. Você não mencionou isso. Você viria se soubesse. Eu mataria você na hora, ao invés de esperar até agora. E mais para frente ela é substituída pela Dara Tomanovic. Eu quero saber por que foi chamada. Porque seu pai ordenou. Quer dizer, padrasto. Se seu único objetivo é rever a destruição da minha família, eu vou embora. Nada que já não conhecemos dos jogos. Ela é a princesa de Edenia, que foi tomada como filha adotiva de Shao Kahn após o imperador conquistar o seu reino e unificá-lo com Outworld. Obviamente, Kitana não está nem um pouco satisfeita com essa situação, mas ela sozinha não tem forças para peitar o imperador. Então ela age às escondidas e para isso conta com a ajuda de Kung Lao. E se nos outros Mortal Kombat acontece uma paixonite entre o Liu Kang e a Kitana, aqui acontece a mesma coisa só que com o Kung Lao. Eles não chegam a ficarem de fato, mas temos um episódio bem divertido onde Mileena se disfarça de Kitana e engana o monge bem direitinho. Aproveite. Sinta o poder.
Falando em Milena, de todas as adaptações de MK que eu já analisei aqui no canal, essa provavelmente foi a melhorzinha de todas. Nada muito absurdo, mas cumpre com seu propósito. Você! Vou destruir seu rosto para sempre! E já que estamos falando das presenças femininas do seriado, vale mencionar a misteriosa Vorpax, que assim como Ciro e Tarja, se trata de uma personagem criada exclusivamente para a série. Ela tem razão. Eu matei. O nome dela é Vorpax. Ela está presa junto com Shang Tsung. Nós somos os melhores! Ela inicialmente se une a Shang Tsung, onde é bastante maltratada por ele. Só que não demora muito para percebermos que há alguma coisa por trás dessa personagem. E eu também não irei revelar neste momento. Afinal de contas, faço questão que vocês assistam essa série. E deixo aqui a sugestão mais uma vez para a NetherRealm de incluir Vorpax como personagem convidada em futuros jogos da saga, pois ela tem tudo o que se espera de uma guerreira de Mortal Kombat. Nervoso? Tenha muito cuidado. Terei, Shang. Com você sempre terei. Venha comigo. Aonde? Pro futuro. O último personagem que eu gostaria de mencionar é o lutador Tomás, que aparece em um único episódio. E o motivo de estar falando dele é que não tem como não notar as semelhanças entre ele e o Johnny Cage, tanto na aparência quanto no estilo de luta. Sem exageros, até o famoso golpe característico do personagem, que é aquele soco no saco, ele utiliza aqui na série. Não é dito nada a respeito disso, mas podemos supor que se trata de um antepassado do personagem ou simplesmente uma homenagem dos produtores, já que não faria sentido nenhum colocar o Johnny Cage aqui nessa história. Eu sei que provavelmente eu deixei de lado algum outro personagem interessante que apareceu na série, só que esse vídeo já está ficando com um tamanho gigantesco, e o editor, que por sinal sou eu, já está sangrando só de imaginar ter que editar tudo isso. Então eu vou deixar para vocês também comentarem aqui embaixo qual personagem ou qual o episódio favorito de vocês. Agora chegou a hora de falarmos do elefante na sala, que é o final de Mortal Kombat: A Conquista. Venham comigo! Nas minas de cobre, nada é o que aparenta. Centenas de guerreiros. Todos prisioneiros aqui. Poderíamos construir um exército. Talvez um dos pontos que mais divide a opinião dos fãs de Mortal Kombat: A Conquista é o final da série, pelo menos para aqueles que assistiram ao final, pois segundo o que eu pesquisei, ele nunca chegou a ser exibido no SBT. E se pegar informações da minha própria memória, também não me lembro de ter visto essa série completa. Acredito que tudo que foi exibido na TV aberta foram os episódios lançados em VHS, que, como eu mencionei no início do vídeo, totalizam ali pouco mais da metade do seriado. Aqui no Brasil, a única maneira de ter visto a história completa naquela época foi pelo canal da Warner, que chegou a exibir todos os episódios legendados. Depois disso, com a internet, mais pessoas puderam ver a, entre aspas, conclusão da história. Independentemente disso, se você acompanhou qualquer tipo de discussão a respeito dessa série ao longo desses anos, provavelmente muito foi falado sobre o final. Mas antes de abordar qualquer coisa sobre essa conclusão, é importante esclarecer uma coisa. Quem escreveu esse final não fez isso pensando em finalizar a série. Muito pelo contrário. Na verdade, tudo o que aconteceu no último episódio seria um gancho para a segunda temporada. Pelo que eu pesquisei, Mortal Kombat: A Conquista teve uma boa recepção por parte da crítica e do público. No entanto, a sua audiência, apesar de não ter sido baixa, não eram suficientes para justificar os altos custos de produção da série. Tá, beleza, Alfredo, você tá falando um monte de coisa sobre o cancelamento da série, mas eu quero saber do final. O que cargas d'água aconteceu?
Caso você planeje assistir Mortal Kombat A Conquista, algo que eu recomendo fortemente, diga-se de passagem, mas não quer levar nenhum spoiler do final do seriado, pule o vídeo para esse tempo que está marcado aqui na tela, pois a partir desse ponto eu vou revelar algumas coisas não apenas sobre o final, mas sobre a trama da série como um todo. Lembram da personagem Vortex? Em dado momento, descobrimos que ela pertence a um grupo de guerreiras amazonas chamadas de Krianas, e que ela foi enviada para Outworld em uma missão de reconhecimento para tentar descobrir as fraquezas daquele local. No entanto, após cometer um deslize, Vortex foi capturada e aprisionada nas minas de cobalto, onde eventualmente acabou conhecendo Shang Tsung, com quem formou uma parceria temporária. Eventualmente, Vortex é resgatada das minas por outras guerreiras que servem à rainha Kria, e é neste ponto que descobrimos as origens da personagem, assim como a sua verdadeira missão. Uma guerra entre o exército de Kria e Outworld estava prestes a explodir, e com isso, o Reino da Terra estaria no meio do fogo cruzado, o que obrigou o envolvimento de Kung Lao, Tarja e Zero. Só para constar, o trio de heróis também teve o apoio de Raiden e eventualmente da princesa Kitana. Além disso, outros personagens passaram a apoiar a causa da rainha Kria, entre eles o Ninja Reptile, que colocou todo o seu exército à disposição das guerreiras amazonas, traindo o Imperador Shao Kahn no processo. Outros que também acabaram se aliando às guerreiras de Kria conforme a trama avança é Shang Tsung e Quan Chi, o que também desagradou bastante o Imperador Shao Kahn. E assim galera, isso é o resumo do resumo, porque o processo de como tudo isso aconteceu envolve muitas idas e vindas, traições, alianças temporárias e várias outras coisas. Eu só falei o necessário para que a partir daqui possamos falar o que de fato aconteceu no último episódio. E bem, todos morreram. Boa tarde, morreram todos. Sim, eu não estou zoando. No último episódio vemos um confronto entre Raiden e Shao Kahn, ao qual o Deus do Trovão parecia estar levando a melhor. No entanto, quando estava prestes a vencer, Raiden sente suas forças sendo drenadas, e Shao Kahn revela que o local onde eles lutavam era na verdade Outworld, e como já sabemos, o Deus do Trovão não possui poderes em Outworld. Depois disso, a cena corta com Raiden acordando diante do trono de Shao Kahn, e o Imperador começa a retirar os principais pertences dos guerreiros de dentro de um baú, na frente do Deus do Trovão, indicando que todos eles foram mortos. Nisso vemos a máscara de Reptile, A traitor. Dead. parte das roupas de Shang Tsung e Quan Chi, Two sorcerers. Dead. o vestido de Vortex, A queen. Dead. o leque de Kitana, A daughter. Dead. a faca de Zero, Bodyguard. Dead. o bracelete de Tarja, A thief. Dead. e o uniforme de Kung Lao. A champion. Dead. Depois disso, a série dá a entender que Shao Kahn executou Raiden e conquistou o plano terreno. Pois é um baita de um final mórbido, onde todo mundo morre e o vilão vence, não é verdade? Não exatamente. Bom, foi o final que tivemos, pois como já falei diversas vezes e volto a repetir, não foram feitos novos episódios. Então, de maneira não planejada, esse acabou se tornando o final da série, infelizmente. Mas lembram que eu também havia dito que na verdade isso seria um gancho para a segunda temporada? Aparentemente, tudo o que aconteceu neste último episódio seria um sonho profético, ou do Kung Lao ou do Raiden. E a segunda temporada iria se iniciar com um grupo tentando impedir que o que foi visto naquele sonho se tornasse realidade. Mas como já sabemos, isso não aconteceu. Eu confesso que eu nunca havia assistido essa série completa antes de fazer esse vídeo. E como se tratava de algo que foi cancelado,
Eu nunca me empolguei em fazer isso, sabe? Tipo, procurar os episódios na internet ou procurar por alguma maneira de assistir o que eu não tinha terminado de assistir no passado. E minhas únicas lembranças eram os episódios que foram exibidos no SBT, ou os que estavam disponíveis em VHS aqui no Brasil. Mas eu imagino o trauma de quem assistiu isso completo na época. Deve ser algo muito parecido com quem acompanhou a série Família Dinossauro. Quem assistiu vai saber exatamente do que eu estou falando. Eu confesso que eu não esperava por um final tão mórbido. Mesmo porque ele não se encaixa com a cronologia oficial da franquia. Não faz o menor sentido personagens como Shang Tsung, Kitana, Quan Chi ou até mesmo Raiden morrerem, pois sabemos da importância de todos eles em histórias futuras. O único que de fato eu sabia que morreria era o Kung Lao, que seria executado por Goro no torneio seguinte. Bom, eu não sou do tipo que acha que um único final estraga toda a jornada. Ao longo de toda a série, fui presenteado com boas histórias e um excelente desenvolvimento de personagens, mas eu realmente gostaria que a série ganhasse algum tipo de continuação, nem que seja para concluir a história. Sei que uma série não seria mais cabível nos dias de hoje. Afinal de contas, já se passaram mais de 20 anos desde que esse negócio estreou e definitivamente todos os atores já envelheceram. Porém, isso não impede que uma sequência seja feita, em uma história em quadrinhos ou até mesmo uma animação, por exemplo. Vimos algo assim ser feito um tempo desses com os filmes do Batman do Tim Burton, então não há desculpas. De resto, fica aqui a minha recomendação para Mortal Kombat: A Conquista. Lá atrás, quando eu aluguei o VHS achando que era um filme, eu não fazia ideia de que estava assistindo a uma das adaptações mais ambiciosas de Mortal Kombat. E vendo hoje, com todos os seus defeitos, eu posso dizer que junto ao filme de 95, é uma das melhores adaptações de Mortal Kombat já feitas. Ignorem o final, pois o resto é o puro suco do Mortal Kombat. Além disso, fica aqui o exemplo de que é possível sim fazer algo diferente em uma adaptação de videogame, sem comprometer a essência do material original. Belo discurso. E assim finalizamos nossa jornada nas adaptações de Mortal Kombat dos anos 90, o que deixa o espaço livre para adentrarmos nas produções mais atuais da franquia. Vamos ver o que nos aguarda. Eu sabia que esse vídeo ia ficar longo, mas definitivamente ele ficou maior do que o que eu esperava. Mas tudo bem, parte do crescimento do canal se deu por conta de Mortal Kombat, e eu definitivamente não poderia deixar de fazer algo grandioso para essa franquia. E atualmente eu estou me preparando para abordar o próximo filme da franquia que sai no ano que vem. Então, para vocês já irem aquecendo os motores, eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu fiz. O primeiro é da minha análise do filme de 2021 e o segundo é a reportagem que eu fiz na Brasil Game Show deste ano, onde eu entrevistei várias pessoas, vários criadores de conteúdo e perguntei para cada um deles quais as expectativas deles para o próximo filme de Mortal Kombat. Assistam que ficou bem legal. Eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.